comunhão dos santos. Todos os cristãos professam isso. Só que, infelizmente, muitos interpretam esse artigo do credo de forma diferente. Esse nosso encontro, eu espero que seja o último, referente aos santos, ele vai tratar de um último aspecto da intercessão dos santos, do louvor aos santos, do papel dos santos na vida do cristão, na fé do cristão católico, que é, de certa forma, uma continuidade daquilo que nós tratamos no encontro passado. Repetindo, o protestantismo, em geral, tem uma posição muito clara com relação aos santos. Entenda-se, os santos da Igreja Católica. Eles não se dirigem aos santos, eles não elogiam os santos, eles não reconhecem o papel dos santos na aventura humana, na vivência da fé. Para eles, a relação do cristão é exclusivamente com Cristo. Uma das afirmações de Martinho Lutero é esta: só Jesus Cristo. Ele disse mais: só a Escritura, só a fé, só a graça. Só Jesus Cristo, repetindo, só a Escritura, só a fé, só a graça. A afirmação em si, só Jesus Cristo, quando entende que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, ela é verdadeira. Só há um Salvador, só há um nome debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos, o nome de Jesus Cristo. Mas essa afirmação, na mente de muitos protestantes, vem acompanhada de uma afirmação implícita: só Jesus Cristo, portanto nada dos santos. E é aí que eles se equivocam. Só Jesus Cristo é o caminho que leva ao Pai, diz a Igreja Católica. Só Jesus Cristo é o Salvador. E isso é doutrina católica. Não há outro caminho, não há outro nome, não há outra verdade senão o Evangelho. Tudo isso também é doutrina católica. Mas a pergunta é: qual o papel dos santos na única mediação de Cristo? Existe algum lugar para que os santos colaborem na única mediação de Cristo entre o Pai e os homens? Já vimos isso nos últimos encontros. Hoje nós vamos concluir esse estudo mostrando que um atributo que é exclusivo de Deus, no encontro passado, quem lembra? O louvor. Hoje, a glória. Esse atributo também pode ser aplicado aos santos, e não apenas aos santos, mas a todas as criaturas de Deus. O protestantismo parte do seguinte pressuposto, para dizer que aquilo que os católicos fazem com relação aos santos, pedir para eles: São José, rogai por nós; Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós; São Miguel Arcanjo, rogai por nós; Santo Expedito, rogai por nós. Segundo eles, é errado. Já provamos isso em 2 encontros anteriores. O antepenúltimo encontro, a intercessão dos santos. E seria errado também dizer: nós louvamos Santo Antônio, nós louvamos, tributamos elogio a São Miguel Arcanjo, a Santo Expedito, etc. Provamos que esse raciocínio é equivocado. Isso foi o encontro passado, que já se encontra na internet. Hoje, nós vamos tratar de uma questão parecida. Glória a Deus nas alturas, disse o anjo, acompanhado de uma multidão de anjos, aos pastores, no dia do nascimento de Jesus. O protestantismo diz: glória a Deus, sim, aos santos, não. E parte de uma afirmação bíblica do livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. Essa frase é curiosa.
o Senhor, esse é o meu nome. A ninguém cederei minha glória, nem a ídolos minha honra. A ninguém cederei minha glória. Então, determinados leitores do Evangelho, vendo isto, dizem, está vendo? Como o catolicismo é contra a Bíblia, eles que ficam glorificando os santos deles, violam essa afirmação do Senhor. A ninguém cederei minha glória. É o que eles afirmam. Depois há um texto do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, que diz: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade é que existem e foram criadas. Eles pegam esses dois textos e dizem, segundo o raciocínio deles, a conclusão deles é a seguinte: é proibido pela Bíblia glorificar as criaturas, dar glória às criaturas. Logo, o catolicismo não é bíblico. Nós vamos provar a inconsistência dessa afirmação. E começamos primeiro dizendo que os dois textos são plenamente válidos, estão na palavra de Deus. Deus não dá a sua glória a nenhum outro. O que significa glória? Glória significa majestade, significa poder, significa brilho, significa esplendor. Glória de Deus significa tudo isso em Deus, mas também significa Deus enquanto realidade majestosa, esplendorosa, cheia de brilho, cheia de poder, cheia de majestade. Nesse sentido, só Deus é glorioso. Agora, nós professamos que esse Deus é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós vimos no encontro passado um pequeno exemplo dado para nós compreendermos por que é possível, é permitido, por que a palavra de Deus cita tantas vezes que podemos e devemos elogiar, louvar as criaturas de Deus. Porque nelas Deus se revela grandioso. Porque nelas há traços de Deus. Elas revelam a inteligência, a sabedoria, revelam a providência divina. Nelas Deus se revela. E enquanto nas criaturas há sinais de Deus, é legítimo louvá-las, porque elas demonstram a grandeza, o poder, a sabedoria, a majestade, a onisciência, a onipotência de Deus Todo-Poderoso. Temos um pequeno exemplo do pai, que quando sabe que o seu filho é elogiado, ele fica feliz. Na verdade, o elogio dirigido ao filho, indiretamente é um elogio dirigido ao pai, porque o filho bem educado revela para os outros os valores morais que ele aprendeu dentro de casa. A mesma lógica, o mesmo raciocínio aplicado ao louvor a Deus nos santos se aplica à glória de Deus nos santos. Se é legítimo elogiar o Criador nas criaturas, se é legítimo louvar o Criador nas criaturas, é legítimo glorificar o Criador nas criaturas. E é o que nós vamos ver agora, percorrendo alguns passos da Escritura. E vamos começar pelo Salmo 18. O Salmo 18, versículo 2, diz: Narram os céus a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O texto aqui é claríssimo. E revela que na criação, toda a criação, todo o universo, não só o planeta
os astros, asteroides, planetas, satélites, galáxias, mundos, entre aspas. Tudo isso, por ser obra de Deus, narra a glória de Deus. Anuncia as obras das mãos de Deus. Então vejam o primeiro texto que nós escolhemos para falar da glória que é legítimo dar, tributar aos santos. É uma glória que se encontra em toda a criação. Toda a criação manifesta a glória de Deus. Não que ela tenha uma glória própria. E nesse sentido, convém recordar aqui um exemplo muito fácil de ser compreendido na criação. A lua. Em noite de lua cheia, ou lua nova, ou quarto minguante, quarto crescente, nós olhamos para o céu e enxergamos a lua brilhando. Mas o brilho não é dela. Ela não tem luz própria. Se tivesse luz própria, seria uma estrela. Ela é um satélite no qual a luz do sol se reflete e ela, por assim dizer, manda esse brilho para nós. É como se ela fosse um espelho. Aquele brilho não é dela, é do sol. Pois bem, todas as criaturas, por serem obra de Deus, revelam a glória de Deus. Deus é glorioso em si e é glorioso naquilo que faz. Claro que a glória de Deus não se vê em todo o seu esplendor na criatura, porque Deus é Deus. Um dia nós veremos o Senhor face a face. Por enquanto, nós enxergamos o Senhor de forma invisível, pela fé, nas suas criaturas, na nossa vida, na leitura da palavra de Deus, na presença do seu Espírito na igreja, de muitas formas, nos sacramentos. Mas um dia veremos o Senhor face a face. Sem nenhuma mediação, nós contemplaremos o Senhor face a face. Mas já agora, Deus permite que nós vejamos lampejos da sua glória nas criaturas. E de fato, pela fé, analisando, contemplando, refletindo, convivendo com as criaturas, aquele que crê, por favor, é chamado a fazer essa leitura tão bonita. Quem é o autor dessa planta tão bonita? Quem é o responsável por esse oceano tão belo? Quem é a inteligência que está por trás dos astros, das estrelas, dos planetas, de uma criança que nasce, dos animais, da perfeição da natureza, de tudo aquilo que nos rodeia, que nos circunda? Meu Deus, como tudo isso é tão belo, tão inteligente, tão bem feito, tudo é tão harmônico. Tu és o autor de tudo isso. Nesta beleza da criação, eu experimento a tua presença. Tu como autor, tu como providente e conservador, tu como causa e também como fim de toda a criação. É nesse sentido que se percebe a glória de Deus na criatura. Vamos agora a um outro texto, do Salmo 8, versículos de 4 a 6. Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes, que é o homem, digo-lhe então, para pensardes nele? Quem são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles? Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos, de glória e honra o coroastes. É muito bonito. O homem aqui é coroado de honra e de glória. Por quê? Porque é a obra de Deus. Primeiro, por isso, os céus narram a glória de Deus. A glória de Deus está presente em todas as suas criaturas, mas no homem de forma especial. Além de glória, honra. Honra, todos nós sabemos o que é. É o prestígio que uma pessoa tem junto às pessoas de bem. O homem é honrado
e glorificado, porque tem algo que as demais criaturas não têm. Nós sabemos o que é. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. As demais criaturas têm glória. O homem tem glória e honra. Aliás, a expressão do Salmo é coroastes. O próprio Deus coroa o homem de honra e de glória. Reparem, vocês já percebem como uma análise atenta da Escritura começa a colocar por terra esses raciocínios das seitas. Eu peço a você que está me vendo pela internet, não se deixe impressionar por um discurso barulhento, muita trovoada e pouca chuva, se diz lá no Nordeste, não é? De quem pega um ou dois textos da Escritura e trombeteia, como se esse fosse a única verdade da vida. Calma, não é assim. É proibido glorificar os santos. Mentira. Já vimos até agora, mas ainda tem mais. Vamos agora ao livro do Gênesis, capítulo 45, versículo 13. Contai ao meu pai as honras que recebo no Egito, e tudo o que vistes, e depois apressai-o, para que venha para cá. Esse é o texto, uma frase de José, que foi vendido pelos seus irmãos como mercadoria para os mercadores que passavam para o Egito. Nós sabemos a história de José. Era o caçula de todos os filhos do velho Jacó, que depois passou a se chamar Israel. Foi vendido como mercadoria lá no Egito. Ele se tornou a pessoa mais importante do faraó. Depois do faraó, a pessoa mais importante do império egípcio. E ele se tornou uma pessoa coroada de honra. Foi honrado pela posição, pelo prestígio, pelo destaque que ele ocupou no império do faraó. Vamos a outro texto. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 28. Davi faleceu numa feliz velhice, carregado de dias, de riquezas e de glória. Seu filho Salomão sucedeu-lhe no trono. O rei Davi é, talvez, humanamente falando, a figura mais importante para os judeus até hoje. A própria bandeira de Israel tem uma estrela de 6 pontas, a estrela de Davi. Ele é quase um mito, é o maior herói da nação chamada Israel. Pois bem, nós sabemos das fraquezas, das limitações, das quedas do rei Davi, mas no fim de sua vida, Deus restitui para ele, Deus concede para ele, primeiro, uma vida longeva, muitos anos de vida, muita riqueza e muita glória. Depois vamos a outro texto agora, do segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 5. Por isso o Senhor confirmou o poder em suas mãos. Todo o Judá lhe trazia presentes, teve riqueza em abundância e glória. Novamente, um aspecto muito importante da aventura humana no Antigo Testamento aqui é destacado como presente, como dom, como dádiva de Deus, como recompensa pelo esforço da pessoa em permanecer fiel a Deus. Lembrem-se que no Antigo Testamento ainda não era muito clara a ideia de vida eterna, de recompensa após esta vida. Essa ideia vai amadurecendo aos poucos no Antigo Testamento. Por isso eu peço cuidado a vocês quando lerem algum texto do Antigo Testamento, porque vocês, dependendo do livro, dependendo do versículo, vocês não vão encontrar com clareza a ideia da vida eterna, da recompensa pelo esforço nesta vida, a recompensa na outra. Essa ideia vai amadurecendo aos poucos. Só no judaísmo tardio
mais recentes do Antigo Testamento é que aparece essa ideia. Por exemplo, no livro de Daniel, sobretudo o capítulo 12, nos livros dos Macabeus, trataremos no próximo encontro da oração pelos mortos, vamos tratar do purgatório no próximo encontro. Essas ideias vão amadurecendo aos poucos. Isso não contradiz a vontade de Deus, o saber de Deus. Pelo contrário, reforça a sabedoria de Deus, que não revela tudo aquilo que Ele sabe. Tudo aquilo que é preciso que nós saibamos de uma vez. Assim como uma criança, novinha, 4, 5, 6 anos, não convém que o pai e a mãe digam tudo para a criança, porque ela não tem capacidade de entender. Por exemplo, a criança de 5 anos chega para a mãe e diz: mãe, como foi que eu nasci? Bom, a criança tem 4 anos de idade. Se a mãe disser: olha, veja bem, meu filho, senta aqui no colo, ou está com a criança até no colo, eu vou explicar para você que você nasceu como fruto da união carnal do seu pai com a sua mãe, e aí o sêmen do seu pai, dentro da sua mãe, começou a se dirigir até a trompa de Falópio, e lá aconteceu a fecundação, que é o encontro do espermatozoide com... Isso para uma criança de 4 anos, né? E aí aconteceu a fecundação, e depois o óvulo fecundado se dirigiu para o útero, e lá ele se desenvolveu durante 9 meses, para uma criança de 4 anos. É lógico que a criança vai dizer, depois que ela terminar, entendeu? Aí a criança vai dizer, entendi nada. Então é mais prático para a mãe dizer que foi a cegonha que trouxe você, ou uma outra imagem, e esperar que ela cresça e tenha capacidade de compreender aquela verdade. Mais ou menos isso aconteceu na história da salvação. Santíssima Trindade. Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. No Antigo Testamento essa verdade não está clara. Também não há contradição entre a verdade da Trindade e o Deus único de Israel professado no Antigo Testamento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No Antigo Testamento se ressalta, sem dúvida alguma, a unicidade de Deus. Deus é único. No Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo revelou que o Deus único é Trindade. Unidade de essência, um só Deus, diversidade de pessoas. 3 pessoas em um só Deus. Mas essa verdade, 3 pessoas em um só Deus, Deus só revelou em Cristo no Novo Testamento, na plenitude dos céus. Então, esse adendo eu fiz para que nós não tentemos descobrir vestígios, sim, mas com clareza determinadas verdades que só aparecem explicitamente ou no final do Antigo Testamento, nos livros mais recentes do Antigo Testamento, ou no Novo Testamento. Isso se aplica também àquilo que nós estamos analisando agora. Pois bem, vamos agora ao primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 3. Dou-te, além disso, o que não me pediste, riquezas e glória, de tal modo que não haverá quem te seja semelhante entre os reis durante toda a tua vida. Quem pode dizer, quem pode chutar, mas quem pode afirmar quem é que está falando e para quem está falando? Uma das figuras mais inteligentes da história da humanidade, segundo a Bíblia. Alguém que pediu a Deus, sendo rei já, podia pedir dinheiro, podia pedir prestígio, podia pedir poder militar, mas pediu somente sabedoria. E como esse pedido agradou a Deus, Deus lhe disse isto e lhe concedeu essa prerrogativa. Trata-se, sem dúvida alguma, depois de Jesus, lógico, da pessoa mais inteligente, mais sábia, mais culta na face da terra. Dou-te o que não me pediste, riquezas e glória. Salomão. Davi é um mito, mas não foi ele que recebeu aquilo que Deus quis conceder em abundância para o filho dele.
Não houve na face da terra, segundo a Bíblia, alguém tão inteligente, tão culto, tão sábio quanto Salomão. Aliás, Mateus capítulo 6, de 28 a 29, e aqui já entramos no Novo Testamento, o elogio de Jesus a ele. Por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalhem nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. É o famoso texto de Mateus 28 a 29, Jesus nos ensinando que não devemos nos preocupar, nos inquietar com aquilo que haveremos de comer, com aquilo que haveremos de beber. Os pagãos é que se preocupam com isso, que o Pai cuida de todos nós, que não permite que nos falte nada. E conclui no versículo 33 ou 34, se não me engano, vejam aí, Mateus 6, de 32, 33, 34, ele pede para aqueles que ficam com essa fobia, com essa apreensão desnecessária, como vai ser o meu futuro, como vai ser a minha velhice, vou ter dinheiro para comprar os remédios, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo. Acho que no versículo 33, muito bem. Pois bem, então, para o nosso estudo, o que nos interessa, o próprio Jesus afirma que Salomão teve o auge de sua glória. Salomão, o glorificado pelo próprio Deus. Vamos agora à oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 17, versículo 22. Praticamente todo o capítulo 17 de São João é dedicado à oração sacerdotal de Jesus. E no versículo 22 ele diz, dirigindo-se ao Pai: dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. O próprio Jesus deu-nos a glória que ele e o Pai tinham, para que nós vivêssemos a unidade. Reparem que a glória que nós recebemos foi dada, não é glória nossa. Como o brilho da lua não é dela, é brilho do sol. Portanto, a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. O poderoso fez em mim maravilhas. Eu não sei qual é o problema do protestantismo em reconhecer que Deus fez maravilhas na Virgem Maria. Deus concede a glória dele para as suas criaturas. A glória que ele concedeu à sua Santíssima Mãe foi uma glória maravilhosa. E isso de forma alguma ofusca a glória de Deus. Ver numa noite de lua cheia a lua brilhando, isso não ofusca o brilho do sol. O sol não se pode ver à noite. Mas vendo a lua brilhando, nós concluímos: aquele brilho vem do sol. E naquela criatura a gente percebe a beleza do sol. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Nenhum problema. Isso é profundamente bíblico. Vamos agora, ainda na oração sacerdotal de Jesus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Neles sou glorificado. Poderíamos até parar o nosso estudo aqui sobre a glória que é devida aos santos. Alguém podia concluir: basta, Dom José, basta, porque já são tantos textos. Mas não, é preciso insistir. Insistir para que não fique nenhuma dúvida. É bíblico, é expressão legítima, explícita da vontade de Deus em Cristo, que em nós, os nossos santos, em todos os batizados, em nós Cristo seja glorificado. Neles eu sou glorificado. Talvez aqui essa frase
ajude bem a entender o primeiro pedido do Pai Nosso. Qual é? Santificado seja o vosso nome. Ora, se Deus é santo, por que no Pai Nosso Jesus ainda pede que seja santificado o nome de Deus? Se o nome de Deus já é santo. A explicação está aqui. Em si Deus é santo. Mas quando Deus age na nossa vida, quando vivemos segundo a vontade de Deus, Deus é glorificado em nós. O Pai, honrado, tem a honra na sua própria vida. Ao longo de sua vida, ele construiu uma fama. É uma pessoa prestigiada. Mas é também glorificado, é também honrado, quando um filho que ele criou, que ele educou, demonstra com sua conduta que de fato recebeu essas virtudes, esses valores, recebeu essa educação dos seus pais. Mas que menino virtuoso! De quem ele é filho? De fulano. Ah, para mim não é novidade. Não é novidade por quê? É um fulano, uma pessoa de bem. Está escrito, está na cara que é filho de fulano. Não nega, porque o pai dele, homem de bem. Pois bem, nenhum problema. Depois, vamos agora ao apóstolo Paulo. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 10. Glória, honra e paz a todo que faz o bem, primeiro ao judeu e depois ao grego. Reparem que glória, honra, paz, todos esses são predicados do próprio Deus, ou dons de Deus. E na palavra de Deus não há problema nenhum em atribuir isso aos homens. Quando Deus atribui, reputa, concede aos homens predicados seus, qualificativos seus, adjetivos que são seus. Ele não está abrindo mão daquilo que é seu. Ele está manifestando nas criaturas, no caso os homens, e de forma particular os homens fiéis a Deus, os homens que temem a Deus, que são obedientes a Deus, que são fiéis a Deus. Neles, Deus revela os predicados que são os seus. Agora, Romanos capítulo 9, versículos de 3 a 4. Eu mesmo desejaria ser reprovado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos que são do mesmo sangue que eu, segundo a carne. Eles são os israelitas. A eles foram dadas a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas. Aliás, quem lê esse capítulo 9 da carta de São Paulo aos Romanos fica impressionado com a apreensão do apóstolo Paulo. Ele aqui manifesta com muita tristeza que as pessoas de sua pátria, de sua nação, estão afastadas de Cristo. E ele daria tudo, preferia até ser condenado a ver os seus conterrâneos salvos. Eu mesmo desejaria ser reprovado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, os judeus. É uma leitura, essa do capítulo 9, emblemática, porque a gente percebe um homem tão zeloso das coisas de Deus, um cristão tão ardoroso, um apóstolo tão ansioso, tão sedento de anunciar Cristo, tão desejoso que todas as almas pudessem contemplar, reconhecer, adorar, aceitar e viver a graça de Cristo. E ele chega a essa conclusão. A verdade agora é levada aos pagãos, enquanto que os judeus permanecem fechados a Cristo. Aliás, é uma constatação hoje até particularmente dolorosa. Eu não sei, na estatística mais recente, por o censo religioso de Israel, eu não tenho certeza, mas acredito que os cristãos não passam de 2 ou 3% da população de Israel. Aqueles que reconhecem Jesus Cristo como o Senhor. Até hoje. Se essa estatística mudou, eu retiro o que eu disse, por favor. Mas é uma constatação curiosa, preocupante também. 2000 anos depois.
a nação segundo a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda não reconhece em Jesus o Messias, o único Senhor e Salvador da humanidade. Um mistério. Não me perguntem como se explica um mistério. O próprio nome já diz, é um mistério. Depois, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo para a nossa glória. A nossa glória. Entenda-se. A glória de Deus em nós. Nossa glória não é nossa. O brilho da lua não é dela. Nossa glória significa: eu não tenho méritos. Se há algo de glorioso, de grandioso, de meritório em mim, foi Deus quem deu. Se refugia a santidade, o brilho da glória na minha vida, esse brilho não é meu. Ainda temos a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Aquele para quem e por quem todas as coisas existem, desejando conduzir à glória numerosos filhos, deliberou elevar à perfeição pelo sofrimento o autor da salvação deles. Aqui, conduzir à glória é uma expressão que evoca esse itinerário, essa passagem da situação da criatura humana, situação de pecado, à situação da vida da graça. Isso é conduzir à glória, que em última instância é conduzir a Deus, que é o glorioso por excelência. Essa é a nossa vocação, sermos conduzidos à glória, sermos elevados à perfeição, mas atenção, pelo sofrimento, pelo sofrimento. O penúltimo texto dessa noite, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 31. Para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. O texto é tão bonito, tão perfeito, que não admite de forma alguma que se faça uma ilação gratuita e irresponsável como essa. Não se pode glorificar nenhuma criatura, somente Deus pode ser glorificado. Voltando, não vou dar a minha glória a nenhum outro. Isaías 42, versículo 8, foi o primeiro versículo do nosso estudo. O texto é verdadeiro. Só que quando a glória de Deus nos é dada, ela nos é dada, por assim dizer, por empréstimo. É uma glória que reside em nós. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Então tudo que há de glorioso, de honrado, de justo, de respeitável, de amável, de puro em mim, é Deus. Aliás, é uma afirmação que nós católicos não podemos esquecer jamais. Tudo o que eu tenho, menos o pecado, é de Deus. O que é na minha vida que é meu em absoluto, que Deus não tem nada a ver com isso? Na ótica cristã, qual é a resposta? O pecado. Mas o resto é bondade de Deus, é gratuidade de Deus, a minha vida, a minha saúde, a minha alimentação, a minha família, o meu trabalho, as minhas virtudes, os meus dons, os meus carismas. Meus, atenção, pronome possessivo. É e não é. O brilho da lua é dela, porque nós não olhamos para o sol de noite, olhamos para a lua e vemos a lua brilhando, mas sabemos que não é luz própria. Pronto, está explicado. Não é meu propriamente, mas é meu, porque Deus me deu, Deus me concedeu. É uma glória no Senhor. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. No encontro passado, eu expliquei em que sentido essa frase deve ser interpretada. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Tanto é proibido gloriar-se em você mesmo, como é proibido não gloriar-se. As duas coisas são pecaminosas. A primeira por ingratidão. Qual é a primeira?
não posso de forma alguma fazer nenhum elogio a mim. Não posso. Não posso, porque isso eu vou pecar por vaidade. Está errado. Está errado. Você pode fazer um elogio a você mesmo, seja por uma parte do seu corpo, pelo corpo todo, pela família, pelo que você tem, pelo que você recebeu, vírgula. Desde que você tribute glória a Deus. Glorice no Senhor. A minha alma engrandece, não a mim, o Senhor. Meu espírito exulta, não em mim, em Deus, meu Salvador. Aí está a glória do Senhor. Eu dou glória a Deus porque Ele me concedeu esse dom. Eu glorifico a Deus porque Ele me deu essa capacidade. A glória é dele, o aplauso é dele, o reconhecimento é dele, a exaltação é dele, da sua grandeza, do seu poder, da sua misericórdia, da sua compaixão para comigo. Esse é o sentido. E o outro perigo, que é o oposto, eu vou me gloriar em mim. Eu sou o máximo, eu sou o maioral, eu sou o dono da cocada preta, eu tenho o rei na barriga, enfim. Aí a exaltação é de você mesmo. Aí você cai na vanglória. Aí você cai no elogio estúpido, na presunção, na arrogância, na petulância e outras desgraças parecidas, né? Outras primas e parentas dessas desgraças morais. E para concluir, a 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 20, também essa frase precisa ser bem explicada, porque alguns dizem, a única glória da minha vida é Deus. Elas estão certas. Deus é a nossa glória. Glória a Deus nas alturas. Deus seja glorificado. Muito bem. Mas essa frase, sois vós a nossa glória e a nossa alegria, quando São Paulo diz isso, ele não está dizendo que Deus deixou de ser sua glória, Deus deixou de ser a causa de sua alegria. Não. Vós sois a nossa glória, no sentido, na vossa conduta, no vosso comportamento, no vosso jeito de pensar, de falar, de agir, se revela a glória de Deus. Porque vós sois obedientes, porque vós sois fiéis, porque vós demonstrais temor a Deus, porque vós manifestais na vossa conduta aquilo que Deus quer que nós façamos, que nós realizemos em nossa vida. Portanto, em vós Deus é glorificado. E Deus sendo glorificado em vós, vós sois a nossa glória. Causando alegria a Deus com o vosso agir, vós sois a nossa alegria. Portanto, essa frase não coloca em segundo plano a glória de Deus. Deus como o único merecedor da glória do apóstolo Paulo. Deus como única causa da alegria de Paulo. Não. É uma afirmação que deve ser entendida de forma derivada. Assim como se fala o brilho da lua. A lua, ó lua gloriosa, ó lua brilhante, ó lua majestosa, ó lua imponente, que lua cheia bonita. Vejam a beleza da lua, o brilho da lua. Está bem? Admiremos se de fato a lua brilha, mas é um brilho que não é próprio. A glória em nós, ou quando nós somos causa de glória e de alegria para os outros, é na verdade porque aquilo que em nós se manifesta, aquilo que nós temos, que nós recebemos, que nós possuímos de Deus, administramos de Deus, revela com o nosso querer, pensar e agir a vontade de Deus, a vitória de Deus, a manifestação do desejo de Deus para nós se revela ali, na conduta, na vida, na existência daquela pessoa. Nesse sentido, ela é causa de nossa glória, ela é nossa glória, ela é a nossa alegria.